O microfone aqui tá me trolando hoje. Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar aí dos cabos UTP, dos vários tipos de cabo que tem. E aí eu vou mostrar para vocês como que faz a conectorização, tanto do que a gente chama de cabo direto, quanto do que a gente chama de cabo crossover. E vou falar da tomada também. Então, vou falar dos 3 itens aí para vocês trabalharem com cabo UTP. E tomara, né, que no segundo semestre a gente possa voltar aí presencial, para vocês efetivamente fazerem esses cabos lá no laboratório. Enquanto isso, né, a gente vai fazendo aqui por vídeo, né, mas o ideal é vocês botarem a mão na massa mesmo e fazerem. Se tiverem a oportunidade, né, de fazer em casa, podem fazer, né? Inclusive, se estiverem precisando de cabos aí na casa de vocês, vocês já vão ter condição de fazer, tá? Mas, infelizmente, né, a questão aí também financeira, que vocês teriam que comprar as ferramentas, né? O cabo, os conectores. Então, mas o que seria, até para a gente fazer lá no Cefet, né, uma parte aí do material, vocês teriam que adquirir. A parte, lógico, mais barata, porque as ferramentas a gente tem lá no Cefet. Então, eu vou apresentar tudo para vocês, vou mostrar como que o roteiro foi elaborado. E aí, vou explicar direitinho as características aí de cada um dos cabos e para que eles servem. Então, tudo isso faz parte aí da matéria, inclusive para avaliação de amanhã, ok, pessoal? Então, primeiramente, né, essa imagem que está aí no roteiro também está lá no slide, e eu não expliquei aquele dia da aula teórica que eu falei que eu ia explicar aqui na prática. Então, a primeira coisa é a questão da ordem dos fios dentro do conector, né? Então, se vocês pegarem, eu vou até abrir aqui minha webcam para mostrar aqui para vocês. Então, tudo eu vou mostrar aqui hoje aqui para vocês. Eu tô com os materiais aqui na minha mesa, vou explicar direitinho, vou fazer aqui também. Então, por exemplo, se vocês pegam, né, o cabo UTP, esse cabo de rede, tipicamente ele é azul, né, tem gente que fala cabinho azul, mas estão vendo que tem outras cores também, esse cabo aqui é branco, tem amarelo, tem branco ou cinza, né, que vocês preferirem, tem N cores aí. O que é importante vocês observarem, né, se vocês tiverem um cabo desse em casa, é olhar principalmente com a parte do metal aqui do conector virado para vocês, essa partezinha dourada, tá? Se vocês colocam ela na posição, né, igual eu tô aqui, a parte dourada virada para vocês, essa sequência das cores aqui dos fios que é importante a gente saber e a gente entender essa sequência de cores, tá? Então, essa sequência aqui é que eu vou mostrar para vocês quais que podem ser e por que essa sequência de cores, tá? Então, por enquanto, eu vou fechar aqui, depois eu volto para poder fazer a explicação. Então, existem 2 padrões de sequência de cores de conectorização, tá? O padrão T568A e o T568B. A diferença entre eles é a posição entre o que a gente chama de par 2 e par 3. Os pares 2 e 3, que são os pares das cores laranja e verde, tá? São os pares que foram designados aí para ser os pares de transmissão de dados. Então, como que surgiu aí esse padrão de conectorização? Nos anos 80, principalmente,
começaram a perceber, principalmente nos prédios comerciais, uma profusão aí de fios, né, e cabos muito grande. Porque a gente tinha, né, na época, o sistema de telefonia, então os pares de telefone, começavam a surgir as redes com cabo de par trançado, principalmente aí no final dos anos 80, e a gente tem aí alguns outros sistemas que começaram a surgir, por exemplo, sistemas de circuito de TV interno. Então, o que acontece é que esses sistemas estavam lotando aí, esses cabos, né, melhor dizendo, lotando os dutos, né, de cabos nos prédios. Isso sem contar também com outros sistemas do tipo climatização. E aí tava uma bagunça danada, né, de cabos aí, e uma dificuldade muito grande. Se tiver alguém aí que mora em prédio antigo, provavelmente já passou por essa dificuldade, que é a dificuldade de passar cabos, né, nos dutos, aí, principalmente de prédios antigos. Então tinha essa dificuldade, né, de passar cabos. E uma ideia que surgiu, então, nessa época foi a chamada cabeamento estruturado. Então, o que é o cabeamento estruturado? Era uma forma de racionalizar a distribuição desses cabos, tá, nesses prédios, né, principalmente. Mas vale para qualquer infraestrutura, pode ser numa indústria, pode ser prédio comercial, residencial, qualquer lugar que vocês quiserem. Então, uma forma que eles pensaram de racionalizar o uso desses cabos seria, por exemplo, usar o cabeamento de par trançado, que é esse cabo TP, para vários sistemas. Então, o que eles pensaram? O primeiro deles, que na época era o sistema mais comum e mais importante, era o sistema de telefonia tradicional. Então, por isso, o sistema de telefonia, ele recebe aí o par 1, né, que é esse par azul, e ele é colocado no meio aí do conector. Isso porque, se vocês pegarem um fio de telefone, vocês vão ver que aquele conectorzinho pequeno, ele até parece um conector de rede, só que ele é menor, né? Ele é o RJ11. Esse conector, ele encaixa também no conector RJ45, tá? Na fêmea do RJ45. E ele fica bem no meio. Então, uma forma que eles pensaram de usar um cabo só para vários sistemas foi colocar o cabo da telefonia no meio. Então, o fio do telefone seria esse par 1 e distribuir os outros cabos. Então, par 1, telefonia. Par 2 e 3, rede de computadores, transmissão de dados. Um par para transmitir, outro par para receber. Então, depois vocês vão ver isso, TX, RX, tá? E o quarto par, que seria esse par aqui das cores marrom, seria para outros sistemas. Que outros sistemas? Por exemplo, circuito interno de TV. Que na época que essa padronização foi criada, pessoal, as câmeras, elas eram analógicas. Não eram câmeras como hoje a gente tem webcams, que são colocadas na rede mesmo, né? Colocadas aí como dispositivos dentro da rede, são câmeras digitais, elas recebem um IP e tudo. Não era assim. Eram câmeras analógicas, tal, elas tinham muitas aí que usavam até outro tipo de cabeamento, tinha cabeamento coaxial também. Então, era outra realidade, outro contexto. Hoje em dia, a gente coloca aí essas câmeras IPs, né? E fica tudo mais fácil. Mas, enfim, na época que isso foi pensado, esses outros sistemas, né, usavam esse par 4 aqui. Eu não sei se vocês já viram uma outra situação. Lá no Cefet é assim. Quando eu estou dando aula presencial lá,
a gente sai no corredor, eu mostro para vocês que aqueles pontos de acesso Wi-Fi que tem lá no Cefet, eles não são ligados na tomada. Se vocês olham ele lá na parede, só tem o cabo de rede chegando neles. Aí alguém pode perguntar, uai, mas como é que eles são alimentados eletricamente, né? A alimentação elétrica, ela vem por esse cabo também. Então, usa o par 2 e o par 3 para fazer a transmissão de dados. E a energia que alimenta o ponto de acesso, ela vem nesse fio aqui. Então, é muito comum isso também, usar o próprio cabo de rede para fazer a alimentação elétrica aí de pontos de acesso. Então, economiza até a tomada, né, para evitar aí essa profusão aí de fios e de cabos, etc. Então, tem várias utilidades aí o fato da gente aproveitar os pares, né, de forma diferente. Isso aqui foi quando foi pensado. Hoje em dia, quando a gente tem redes aí Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, pessoal, todos esses pares podem ser usados para transmissão de dados, tá? Eu estou contando essa história toda só para vocês entenderem, né, e para eu justificar porque da ordem dos fios dessa forma aqui dentro do conector, tá? Então, a diferença é que a gente tem dois padrões, A e B, e é o posicionamento dos pares 2 e 3, que é o par laranja e o par verde. Então, no padrão A gente começa com o par 3, que é o par verde, e no par B, no padrão B, a gente começa com o par 2, que é o par laranja, tá? Então, eu vou abrir aqui novamente a minha webcam, a gente vai começar o processo aqui para vocês entenderem, né? Para decapar aqui o cabo e eu fazer um conector aqui com vocês, tá? Então, aqui eu já tô com o cabo que um lado dele tem um conector e o outro não tem. Esse lado aqui que já está com o conector, ele tá com o padrão A. Então, ele começa com o par, né? Eu sei que não vai dar aqui para vocês verem. Então, vocês vão ter que acreditar, né? Dá mais ou menos, eu acho, para vocês verem. Que ele começa com o par do verde. Então, o que significa aí nessa imagem esse verde com esses risquinhos brancos, né? Ou laranja, ou azul, ou marrom. Então, é o seguinte, turma. Um cabo padronizado, ele tem um fio da cor sólida e o outro da cor misturado com o branco, tá? Só que tem uns cabos, né? Eu vou até abrir dois cabos aqui para vocês verem, que eu tenho um cabo aqui que ele não é padronizado e tem esse que é padronizado. Então, eu vou abrir os dois aqui para vocês verem a diferença e aí eu vou mostrar como é que é a cor desses fios. Então, a primeira coisa, né, a primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês é um decapador, né? Então, isso aqui é um decapador de fios. Para que serve isso? Para a gente tirar essa capa azul aqui, para eu trabalhar com os fios aqui dentro, tá? Então, para a gente fazer a conectorização, primeiro, a gente mede aqui mais ou menos uns 3 dedos, né, da extremidade aqui do fio. E aí eu vou decapar, né, mais ou menos essa parte aqui. Primeira coisa, o decapador, ele tem, não sei se vai dar para vocês verem, ele tem aqui um mais e um menos, e essa bolinha aqui que gira, tá? E ela faz um ajuste aqui da altura da lâmina aqui dentro, tá? Então, eu vou até diminuir aqui um pouco. Por quê? Porque é importante, eu vou colocar o cabo nessa parte aqui arredondada, né? Porque é um cabo grandinho e redondo. E a gente, né, quando a gente está lá no presencial, eu falo muito para vocês tomarem cuidado com essa parte, porque se vocês deixarem a lâmina muito baixa, na hora que vocês vão decapar aqui o fio, ao invés de vocês cortarem só a capa, vocês podem cortar o fio de dentro. E aí, na hora que vai mexer nos fios dentro, eles podem quebrar, ou pode deixar o fio
de dentro descascado, né? Isso gera perdas aí no cabo de vocês, tá? Então tem que deixar mais ou menos na altura que vá cortar apenas a capa externa aqui do meu cabo. E aí ele tem uma setinha que indica o lado que você vai girar, né? Aqui tem uma setinha aqui, não sei se é possível enxergar. Tem uma setinha que você vai girar o decapador. E aí ele dá ele gera aqui, ó, um corte. E eu consigo tirar facilmente aqui a capa do cabo, tá? Então, aqui, ó, quando eu abro o cabo, algumas observações que vocês podem fazer. A primeira delas, eu cheguei a comentar rapidamente no dia da aula teórica, é que cada par é trançado de forma diferente. Por que trançado? Né? Por que ele chama, inclusive, cabo de par trançado? Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o par verde, ele está mais trançado do que o par laranja, do que o par azul, e o cabo marrom já praticamente até destrançou, só na hora de eu abrir aqui, né, de tão pouco trançado que ele estava. Então, quando vocês vão estudar em física, que é o seguinte, o par, né? O que é o par? Cada par é um circuito, que aí vai ter corrente indo e voltando, né? Então, vocês imaginam, o par de fio, tá? Tem uma corrente indo e tem uma corrente voltando. E aí, quando vocês estudarem eletromagnetismo em física, vocês vão aprender um negócio que chama regra da mão direita. Então, você tem corrente indo, você põe o dedão, né, no sentido da corrente, você sabe que tem campo magnético em volta daquele fio. E se a corrente está voltando, você tem outro campo magnético no outro sentido. Então, se eu tenho um par de fio, tem a corrente indo e tem corrente voltando, quer dizer que eu tenho campo magnético nesse sentido e nesse sentido. O trançamento dos fios faz com que esses campos magnéticos, eles se anulem. E é interessante que cada par tem um trançamento diferente, exatamente para um par não interferir no campo magnético do outro, tá? Então, esses detalhes, né, físicos, vocês vão depois ver quando vocês estudarem lá eletromagnetismo, mas aqui vocês já vendo o motivo, né, desses pares serem trançados. Então, esse cabo aqui, eu não sei se dá para vocês verem, por exemplo, esse fio marrom aqui, deixa eu ver aqui se dá, eu não sei se está dando para vocês ver que ele tem um rajadinho marrom nele, o verde aqui também. Seria interessante, né, se vocês tiverem a oportunidade de ter um cabo desse aí, vocês vão ver isso. Que é exatamente esse cabo que a gente, esses fios, né, que a gente chama verde com branco, verde, laranja com branco, azul, azul com branco, laranja, marrom com branco, marrom, tá? Então, esse é o cabo padronizado. Se eu abrir esse outro cabo aqui, então vocês vão ver que existem vários tipos de cabo por aí, umas coisas até muito estranhas. Esse cabo aqui não é padronizado. Olha só que cores estranhas que aparecem aqui. Tem, aí ao invés de usar a cor com branco, às vezes eles põem a cor clara. Então aqui tem verde claro e verde escuro. Aí esse verde claro seria o verde com branco, teoricamente. Mas né? Aí ao invés de ter azul com branco, azul claro, o fio azul claro e o fio azul escuro. Aqui tem um laranja com uma cor aqui que parece para mim um lilás, uma coisa esquisita. O par do marrom, ao invés de ser marrom com branco e marrom, aparece um fio preto aqui, tá?
Então, ou seja, esse outro cabo que eu tenho aqui, ele não é padronizado. Professora, dá para conectação? Dá. Mas, né, é mais complicadinho aí, porque eu vou ter que assumir aqui outros padrões, né? Então, eu vou usar esse meio lilás aqui, é o par do laranja. E esse preto aqui com o marrom, né? Outra coisa, não sei se vocês perceberam, logo que eu abri o cabo, não tinha trançamento nenhum dos pares. Em resumo, esse cabo aqui é uma porcaria, né? Então, se um dia vocês forem comprar cabos por aí, né, vocês deem uma olhada. Até na hora que eu pego ele aqui, sinto ele aqui, já vejo que ele é ruim. Porque na hora que eu sinto o outro cabo aqui, ele é muito mais firme, exatamente por conta dos trançamentos dos pares. Esse, como ele não tem o trançamento dos pares, se eu aperto ele aqui, eu sinto que ele é bem mais molengo. É um cabo bem ruim mesmo. Então é jogar dinheiro fora. Vocês comprarem um cabo que não é padronizado, tá, gente? Ah, mas ele é muito mais barato. Vai ser mesmo. Mas é pior. Então, vocês vão um cabo aí bem bom. Se vocês precisarem fazer um cabo bom aí na casa de vocês, eu preciso chegar com a rede lá num quarto, né, mais distante, que está longe aí do roteador. Compra um cabo bom, né, e faz o serviço direito, vai ficar um negócio mais legal. Cabo ruim, você vai ter dor de cabeça. Vai economizar na hora de comprar o cabo, mas vai ficar ruim, né? Então, enfim, abri aqui meu cabo. Estão aqui os pares das cores diferentes, eles têm que estar trançadinhos, né, de forma diferente. Então, já deu para perceber que esse cabo aqui é um cabo de melhor qualidade. E aí, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a posição que eu vou colocar os fios. Então, como eu falei, eu já tenho uma das pontas já está com conector no padrão A. Para eu fazer um cabo direto, o cabo direto é o seguinte: os dois conectores têm que ser iguais. Então, também vou fazer o outro com o padrão A. Por que que tem o cabo direto, que é esse com os dois lados iguais? E depois vocês vão ver aqui o cabo crossover, que é você fazer uma ponta com o conector padrão B e a outra ponta com o padrão A, tá? E já pergunta aqui, ó, está utilizando o crossover. É o seguinte, quando você olha aqui a sequência dos fios, lembra que eu falei que tem os R's e tem os T's, ó, tem um par para receber e o par para transmitir, tá? O que que acontece? As placas antigamente, elas não faziam essa inversão automática. Então, por exemplo, se você precisasse ligar dois equipamentos da mesma classe, por exemplo, um PC direto em outro PC, você precisava do cabo crossover para poder fazer o RX de um lado, né, virar o T do outro e vice-versa. Hoje em dia não, já de uns anos para cá, as próprias placas de rede, elas fazem essa inversão. Desculpa aí, pessoal. Então é o seguinte, eu tenho que fazer essa inversão aqui, que todos os equipamentos são iguais. Então, computador com computador, roteador com roteador, switch com switch, hub com switch são da mesma categoria. Então, também eu precisava de um cabo crossover. Então, lá nos slides, vocês vão ver isso também. Equipamentos que são da mesma categoria precisam de cabo crossover. Não precisavam, tá?
Nos últimos anos, as placas de rede, elas costumam fazer a inversão de forma automática. Ou seja, vocês percebem que estão recebendo um determinado tipo de sinal e aí elas conseguem fazer essa inversão de forma automática. Mas principalmente se vocês forem conectar equipamentos mais antigos, aí vocês vão precisar fazer esse cabo crossover. E é a mesma técnica para fazer diferente. Só que uma ponta vocês fazem no padrão A outra ponta vocês fazem no padrão B. Essa é a diferença, tá? Do cabo azul. Então, vamos chegar para mostrar aqui como é que faz. Então, uma vez que se decaparam, né, chama isso de decapar o cabo, apareceram aqui os 4 de fios. Vocês vão começar a colocar eles na ordem do padrão que vocês têm que fazer. No meu caso, que é o padrão A, então eu já tenho que deixar o cabo, o par verde puxadinho aqui mais para frente e o cabo marrom lá para o outro lado. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. O azul e o laranja vão aqui para o meio. E aí eu vou destrançar esses fios e vou alisar, né, o máximo que eu conseguir aí para depois entrar com eles no conector. Eu não sei se vai para vocês enxergarem, mas reparem esse fio aqui do verde, tem uns jadinhos aí, tem um degradê de verde nele, ó, tá? Só para vocês verem essa questão das cores aí do cabo padronizado. Aí eu vou separando então esses fios e vou seguir essa ordem que está aí no desenho. Então o primeiro fio é o verde com branco, o segundo é o verde, o terceiro é o verde com laranja, depois vem o azul, azul com branco, laranja, branco, marrom e marrom. Então, essa parte aqui, gente, para quem nunca fez cabo, não pode fazer com pressa, não. Tem que alisar os fios o mais possível. Deixar os fios bem alinhados aqui. Então, pode, né, eu brinco lá quando a gente está no presencial, né? Falo que é para vocês fazerem isso aqui na prática com calma, bater um papo com o colega, ficar aí exercitando a paciência, né? Enquanto vocês fazem esse processo aqui de alisar o fio e colocar ele na posição correta, né? Então, vai fazendo isso, colocando aqui certinho. Então, uma vez que vocês fizeram esse processo aqui, de deixar eles bem retos e na posição correta, eu agora vou colocar eles, primeiro eu deixei eles bem abertos, né, para poder alisar. E aí a gente agora vai ajustando, vou virar aqui para vocês verem, bem, vou deixando eles juntos aqui, tá? O mais reto possível que vocês conseguirem, vai facilitar a vida de vocês, tá? Então, lembrando que, lembra que eu tô aqui virada, né, de frente pro cabo, dessa forma aqui, ó, galera, tá? Só que é lógico que a webcam faz um espelhamento aqui da imagem, então tem que lembrar, né, que essa minha mão aqui, ó, a mão esquerda, tá? Tá até aqui com a minha aliança, ó. Então, com a mão esquerda, eu tô enxergando aqui, ó, na ordem do desenho que tá aqui, tá ok? Então, muita atenção nisso,
Cuidado aí para fazer aí essa sequência. Então, agora é uma das partes aí, para quem não está acostumado, um pouco mais complicado, tá? Outra coisa que vocês têm que prestar bastante atenção é na hora de colocar o conector. Então, o conector RJ45, né, o conector macho, é esse aqui que está na minha mão. Vocês têm que lembrar que tem que colocar a parte metálica, né, também virada para vocês. Então, nessa posição aqui, ó, a parte dourada tá virada para mim, tá? Então, vou deixar ele aqui por enquanto, porque eu ainda preciso cortar. É feito o corte, tá? Então, outra ferramenta, então eu já falei para vocês do decapador, a ferramenta que a gente usou. Agora, outra ferramenta que é um alicate. É um alicate de corte diagonal. Por que ele chama diagonal? É porque a ponta dele tem esse corte aqui, ó, em diagonal. E aí, né, que tem gente que se confunde, porque eu preciso fazer um corte reto aqui e aqui a ponta dele é em diagonal. Então, vocês têm que prestar atenção e tomar cuidado com isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é, principalmente aí quem é destro, né, que é o meu caso, vai segurar o cabo aqui com a mão esquerda, medindo um dedo aqui entre a capa, né, e o fio. Vai segurar bem forte para os fios não fugirem, né? Então, tá? O que eu tô fazendo aqui é isso, tá, turma? Ó, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Segura bem forte. Tá na ordem, tá bem na sequência aqui. E agora eu que vim com o alicate, né, de corte. E colocar a lâmina dele aqui de forma reta, tá? Então, vocês têm que prestar atenção se a lâmina está reta, ok? E vou cortar aqui de forma que o corte, né, todas as pontas aqui fiquem retinhas aqui, tá? Venho aqui, cadê o meu amigo conector? Naquela posição com a parte metálica dourada virada para mim, né? Eu vou olhar aqui para a parte dourada, vou colocar com muito cuidado, porque os fios podem mudar de posição. Vou colocar aqui dentro do conector, vou empurrar os fios. Bastante cuidado. Até os fios chegarem lá no fundo. E aí, nesse ponto, eu falo que vocês têm que observar 3 coisas, né? Lá na aula presencial, eu faço questão de ver isso com vocês, né? Antes da gente passar para a próxima etapa, que é a grimpagem, tá? Então, essa etapa aqui, vocês vão conferir 3 coisas. A primeira coisa a ser conferida é se todos os fios chegaram até o final do conector. Então, a pontinha de todos os fios tem que encostar até o final. Por quê? Não sei se é possível vocês enxergarem aí, mas cada parte dourada dessa aqui do conector, ela tem uns dentinhos, né? Parece um vampirinho, assim, ó. 2 dentinhos, que na hora que a gente grimpar, ela vai afundar, ela vai furar cada um dos fios que tá aqui, tá? Se os fios não estiverem chegando até o final do conector, na hora que a gente apertar, que é o processo de a gente afunda essa parte dourada, né? A gente vai apertar o grimpador, essa parte dourada aqui para dentro. Não vai furir, porque se não chegando, então não vai funcionar. Então, essa é a primeira coisa que você tem que conferir. É se todos os fios, os 8 fios, chegaram aqui no final do conector. Primeira coisa que conferir. Todos os fios chegam aqui no conector.
sequência dos fios não foi alterada na hora que eu coloquei o conector. Então, eu tenho que vir aqui e fazer o fio aqui, verde com branco, depois verde, depois o verde com laranja. Ó, verde com laranja, tô ficando doido. Branco com laranja, azul com branco, laranja, branco com marrom e marrom. Então, eu tenho que voltar aqui e conferir. Porque muitas vezes pode acontecer de, na hora da gente encaixar o conector, um fio passa no lugar do outro. Então, eu tenho que conferir se a minha sequência ficou certa. É a segunda coisa que a gente faz na hora de colocar o conector. Porque uma vez que a gente fizer a grimpagem, gente, se tiver errada a ordem dos fios, você vai ter que cortar e vai perder o conector. Então, você vai agora pegar outro conector e começar o processo todo de novo. Então, por isso que essa consciência é importante. Vamos lá. Primeiro, se os fios chegaram aqui até o final. Se a ordem disso, manter o conector. Terceiro, é se a capa do cabo, no meu caso, essa capa, ela ultrapassou essa parte aqui do conector. Parece uma linha aqui, ó. Tá? Acho que não precisa ver essa marquinha aqui. Então, essa parte azul, ela tem que entrar até quase, passar essa linha e tem que chegar mais ou menos até na metade do conector. Por quê? Muito provavelmente vocês já devem ter visto cabos mal feitos, que essa capa azul tá aqui, até aqui, né? Tá aqui. Cabo feito, sim. Cabos feitos não lança alto, tá com a capa azul aqui. Por quê? Porque na hora da gente, essa parte de né? Ela é apertada. E é isso aqui que vai prender o conector no. Tá? Então, se você não deixar a capa aqui, primeiro, você pode ficar os fios na hora ele abaixar. Outra, você não vai estar protegendo os fios aqui do seu cabo, né? Quanto mais você desencapar os seus fios e eles ficarem aqui destrançados, você vai piorar a qualidade aí do seu cabo, né? Então, essa terceira aqui também é muito importante. A capa tem que estar ultrapassando esse ponto aqui. Então, no meu caso aqui, eu já conferi as coisas. Chegar até o fim dos fios. Chegar. Já conferi sequência. Beleza, tá capa azul. Esse ponto está chegando aqui na metade? Tá chegando na metade. Então, eu posso passar para a última fase aqui, que é a grimpagem. Então, eu vou apresentar para vocês o grimpador, né? Que é ou alicate de imp. No roteiro. Esse é o alicate de imp. Talvez alguém tenha aí em casa para poder ver, né? Eu tenho um outro. Esse, tá? Os outros modelos. Esse aqui que a gente tem lá no Nato Cefet tem duas entradas, né? Uma para cabos dispares e outra. Então, depois que não pode ser antes, né? Depois das conferências, né? Essa conferência que eu falei com vocês, tá? Se usar o criador, né? Presente que puder, tem que ser bom. Mas hoje, desculpa, tá travando. Parece que minha conexão não é legal. Nossa, deixa eu ver.
Agora melhora já. Acho que ficou verdinho quando a conexão estava vermelho. Espero engano. Então, pera, vou desativar o áudio e voltar aqui, tá, gente? Pessoal, deixa eu pausar a gravação. Então, vamos voltar aqui a gravação. De forma, gente, esse processo no vídeo que eu passei para você também no roteiro. É por causa do áudio, mas agora melhora. Ai, meu Deus. Essa conexão não tá me ajudando hoje, não. O que tá rolando? Peraí. Vamos lá, vamos tentar. Isso agora. É isso que eu evito, essa questão de web, né, que também o problema também é a questão de ficar dependendo de webcam. Eu não gosto muito de porque ela come demais a conexão, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, a última fase aqui é pegar o grimpador com essa parte aqui dos escritos, né? Principalmente o aqui direito, o mais forte. De virada aqui, tá? A esquerda, de novo ficou roxinho na conexão, galera. Aí. Devagar aqui para dar problemas, mas realmente o webcam me ajuda muito com a gravação. Então, segurando aqui o cabo, gente, é sempre segurar o cabo. Se vocês segurem no conector, ele solta, tá? Então, vocês tem que segurar o cabo. Seguram no conector, tá? Sempre no cabo. Vocês vão segurar aqui com essa parte da travinha aqui do conector virada para baixo, que é exatamente essa posição que tem aqui também no grimpador. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. No grimpador é a parte aí para encaixar, né? Eu vou colocar o cabo aqui, tenho que empurrar ele até o final com a minha mão esquerda, segurar firme e apertar bem firme até fechar, tá? Bem até não. Para o grimpador, tá? É importante vir aqui, ó, e puxar a travinha do cabo para não quebrar essa travinha aqui que eu falo, tá? O grimpador, o que acontece é todas as partes douradas aqui, elas afundaram, elas pegaram o fio embaixo, tá? Por isso aquela importância de todos os fios terem que estar aqui na ponta do conector, porque senão elas não vão estabelecer contato com essa parte metálica aqui do conector, tá? E aquela parte aqui, olha, não sei se vai dar para vocês verem, vai dar. Essa parte aqui plástica do conector, olha, ela afundou e tá apertando aqui minha parte azul, olha, que é exatamente vai segurar o cabo. Isso que faz um cabo bem feito. Então, toda vez que vocês virem um cabo que a capinha dele, né, no meu caso aqui, essa capa azul, não tiver sendo presa aqui nessa ponta do cabo ruim. Vocês podem ficar de olho nisso, ok? Vamos ver se eu fiz um bom trabalho. Vou pegar meu testador de cabo. Esqueci. O ideal, pessoal, quando vocês forem comprar cabos, né, prontos,
são os chamados cabos certificados. São cabos que tem esse tipo de conector aqui, ó, todo fechadinho, né? Bonitinho. Esses cabos aqui são os melhores, né? São cabos aí de qualidade. Esses cabos que a gente faz, eles acabam perdendo em qualidade. Mas, se vocês conseguem fazer uma boa conectorização, igual eu estou mostrando aqui para vocês, né? São cabos que dão aí a gente. Quando a gente está no presencial, só deixo você ir embora dessa aula quando a gente passa pelo testador de cabos, que é esse aparelhinho aqui, tá? O que esse aparelhinho faz? Deixa eu até ver se aqui. Lá na aula, né? Cada um do seu cabo. E eu testo e só deixo vocês embora depois de passar pelo teste do cabo, né? O que a gente faz? A gente tem aqui, ó, duas entradas para o cabo. Então, eu ponho uma ponta aqui, a outra aqui, que é essa que eu acabei de fazer. Vou virar aqui para vocês verem. E eu tenho que ligar aqui. E vocês estão vendo essas bolinhas acendendo aí. Mostrando nesse teste aí, pessoal, é que meu cabo passou no teste, porque todas as bolinhas estão acendendo, de 1 até o 8, né? O que às vezes costuma acontecer lá na aula prática, quando os alunos fazem o cabo? Uma bolinha não acende, né? Ou, enquanto a bolinha 1 acendeu aqui, acendeu a 3 do outro lado. O que são esses problemas? Se não acendeu uma bolinha, às vezes o fio não chegou até o final do conector, ou na hora de grimpar não apertou forte o suficiente para o conector abaixar. Se trocou, né? Se acendeu 1 e 3 do outro lado, o fio mudou de posição. Então, esse aparelhinho aqui, ele que vai me dizer se o cabo de vocês está certinho ou não. Então, no meu caso aqui, todas as luzinhas estão acendendo na ordem certa, bonitinho. Quer dizer que eu consegui fazer um cabo legal, né? Então, esse aparelhinho aqui, ele é bastante útil. E quando o pessoal está montando, às vezes, até cabo dentro da parede, né? Também dá para usar, porque aí você testa uma ponta de um lado e sai andando com a outra, né? Para poder testar a outra ponta. Então, está aqui também. É um, né, fundamental aí para quem monta cabos. Então, pessoal, isso é um cabo direto, né? Mostrei para vocês como é que faz. Esse aqui é um cabo direto. Depois vocês vão ver aí, o cabo crossover é a mesmíssima coisa. A única diferença é que ao invés de usar tem um conector de um padrão e o outro de outro padrão. Então, é bastante útil. Vou até te parar aqui a web, gente, para parar no problema. O cabo crossover, como eu disse, é útil em situações que preciso interligar equipamentos aí de mesma classe que a gente fala. Então, né, roteador e computador são da mesma classe. Então, PC com PC, PC com roteador, com switch com hub, hub com hub. Então, eu precisaria de um cabo crossover. Talvez, professor, mas aqui na minha casa eu tenho um roteador e eu nunca ouvi falar disso, eu não uso cabo crossover, eu uso cabo direto mesmo. Por quê? Porque atualmente, né, os equipamentos, eles já fazem uma inversão automática desses fios aí de recepção e transmissão, tá, gente? Mas, principalmente equipamentos mais antigos aí, o cabo crossover é importante. Ou, se vocês forem fazer uma prova de certificação da Cisco ou uma prova de concurso, vocês têm que saber que esse cabo existe, né, e para que ele serve, tá?
Na terceira parte aqui da prática, é montar a tomada, né? Então, se um dia vocês precisarem montar uma extensão de cabo, montar essas tomadinhas que ficam aí na parede, né? Não sei se vocês já repararam lá no laboratório do Cefet, né? Tem essas tomadas de rede na parede. Então, a gente faz a tomada também, né? Só que é com a fêmea, né? O RJ45 fêmea, desse formato que está aqui na foto. E aí a gente precisa abrir, né, essa tomada, abrir o cabo. A conectorização, ela é diferente. Ela vai depender da etiqueta de cores que tiver na própria tomada que a gente compra. E a gente vai usar uma outra ferramenta. Vou mostrar aqui para vocês. Que é a ferramenta, né, de punch down. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Essa é a ferramenta aqui de punch down, tá? Como o meu tempo já acabou, tem no videozinho aí, né, que tá o link aqui no roteiro para vocês. Aqui, ó, vídeo de montagem da tomada, vai mostrar como é que usa essa ferramenta aqui. Mas não tem mistério, não, tem uma tijolinha na ponta e uma alçada, digamos assim, que a gente tem que colocar dentro da tomada. Vai pôr os fios, né, esses dentinhos aqui dentro da tomada fêmea. Tá? Então, no vídeo vão ver isso direitinho. Tá? Essa outra ferramenta que a gente tem lá, que a gente costuma usar no laboratório, a ferramenta aqui de punch down, né? É tipo socar mesmo para baixo, que ela faz né? A gente empurra. Tem uns que até faz um crackzinho na hora que você chega no final, tá? Então, muita atenção, deem uma olhada, né, no passo a passo aí de montagem de cada um dos cabos. Deixa eu tirar aqui de novo. Respondam as minhas perguntinhas, né, já que infelizmente vocês não vão, nós não vamos fazer esses cabos, né, presencialmente, pelo menos por enquanto. Então, vocês vão escrever para mim aí no roteiro, detalhe passo a passo que eu falei, e mandar aí para mim tá? Se tiver alguém que tiver as ferramentas, né, e puder fazer os cabos aí em casa, ou fazer uma tomada, às vezes precisando, né, um vídeo para mim, manda uma foto, que vai ser bem legal, ganha tantinhos extras aí, né, às vezes está precisando resolver um probleminha de rede aí em casa, pode mandar para mim, beleza? Gente, então por hoje, por enquanto é só. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, 10h40 eu volto aqui pro plantão. Inclusive, dúvidas aí prova, tá, gente? 10h40 eu abro a sala aqui de novo. Estou disponível aí para tirar dúvidas dos exercícios, da matéria da prova, das práticas.